Alô? Alô? Vamos trabalhar como servos de Deus, o mestre seguindo o caminho para o céu. Antes de eu dizer finalmente, quer dizer que as revistas novas já chegaram. Alguns já receberam da classe Monte Sião, alunos da classe Monte Sião. Alguns irmãos já receberam. No final da aula, eu vou distribuir os restantes. Tá certo? Nós vamos estudar agora os próximos trimestres, Encontro de Jesus. Diálogos, confrontos com seus contemporâneos. Domingo que vem eu estarei dando a primeira aula dessa revista, que é o Encontro de Jesus com Nicodemos, estudinho. Quem não recebeu, que é aluno da classe, no final nós estaremos distribuindo. Não vamos distribuir agora, que pode ter a tentação de ficar lendo a revista na lição. Agora não é mais a hora disso. E a Esther Guedes da Silva é a nossa convidada para lecionar hoje. A dona Geosina, antes de viajar, disse: olha, algumas pessoas que eu já falei, já deixei conversado, que podem me substituir se o senhor quiser. E ela está aqui. E eu agradeço por ter aceito o nosso convite para lecionar hoje. A Esther Guedes da Silva, para aquele que não conviveu com ela desde o início, a primeira missionária que a Igreja de Formosa mandou para o campo, há 25 anos atrás. Essa irmã, ela trabalhou na obra missionária no estrangeiro por 25 anos. E todo dia nas minhas orações, quando eu oro para os missionários, eu oro por cada um deles e agradeço a Deus a vida da Esther. Porque foi para a igreja naquela ocasião algo surpreendente, quando Deus chamou para aqui. Foi para Paraguai, depois foi para a África, para Angola, e assim foi indo. E agora está, né, combateu o combate, agora guarda a fé. Obrigado, Esther. A igreja agradece. Eu agradeço de coração a você. Eu sempre brinquei com a Esther. Quando ela vinha, passava um tempo aqui, quando ia embora, eu falei: Esther, não vai não. Ela ouviu essa frase minha: Esther, não vá. Ela sabia que é brincadeira. Eu não podia ir, eu tinha que ir, não é isso? Esther, Deus te abençoe. Bom dia a todos. Bom dia. E eu acredito na providência de Deus, mas hoje eu estou revendo pessoas aqui que hoje, excepcionalmente hoje, eu falava do presbítero Américo da família, da minha irmã Nazaré, e da família Silvério ali, e eles estão aqui na igreja hoje. Ai, que coisa linda, né? E eu não tenho vindo com frequência. E de vez em quando eu tenho os meus agentes, eu pergunto para a Vera, para outros irmãos ali: onde está fulano, onde está cicrano, onde está beltrano? Então, mudaram de igreja, ou tem vindo de vez em quando. E é um prazer tão grande revê-los. Os irmãos não imaginam as saudades, né? E às vezes a gente fica longe, de vez em quando dá um reflexo assim, a gente começa a ver, né? Visualizar as pessoas, é muito gostoso. Agradeço também ao reverendo Abel por ter nos feito o convite, né? E a segunda vez, eu me lembro que a primeira vez que eu fui convidada, desde que regressei, a Sidneia falou assim: Esther, toda vez que você vem à frente tem algum rebuliço. E foi o dia da comemoração da igreja perseguida, né? Que os irmãos tiveram que deixar a Bíblia lá, os irmãos revoltados, aquela coisinha toda. E foi o dia que eu vi o irmão chorando: cadê minha Bíblia? Cadê minha Bíblia? Cadê minha Bíblia? E foi o dia que eu vim falar. Mas hoje o tema não é tão diferente, né? Fala o cristão na sociedade. E nós sabemos quão difícil, vamos nos ter ao nosso Brasil. Como está difícil ser cristão no nosso país. Cada um responde por si. E de onde eu vim, uma das coisas que eu tenho falado é que não basta ser cristão apenas de Bíblia, né? É importante termos muitas passagens bíblicas e termos tanto, mas a
prática de vida. É você falar do Evangelho, vivendo o Evangelho. Com a boca calada. Vivendo o Evangelho. Aonde quer que você esteja. Na condução, as pessoas te perguntarem: o que você tem de diferente? No serviço, na escola, as autoridades, a chefia, perguntarem: o que você tem de diferente? Não que você fala bonito. Eu sempre digo que o dia que eu vou à frente, se eu tô lá, irmão, olha, eu tenho que voltar para pregar de novo. Ou a sua oração, por favor. Mas o que a pessoa tem de diferente? Qual o cheiro que nós passamos, que nós exalamos, aonde quer que nós estejamos? Não é cheiro de desodorante ou de perfume francês. É o perfume de Cristo. E hoje é um dia difícil. Foi relutante no primeiro turno, agora só a graça. Mas como cidadãos brasileiros, em muitos países não é obrigatório o voto, né? Temos eleições que se avizinham nos Estados Unidos, não é obrigatório. Mas no nosso país o é. E como cidadãos desta nação, nós temos obrigação de irmos. Nós vamos mencionar aqui. Vamos ao texto, esse se encontra no livro de Tito, Epístola de Tito, capítulo 3. Todo comportamento humano é determinado por algum valor moral. A ética é a ciência que estuda o comportamento humano através de diversos valores morais. O hedoísmo, estarmos bem. O legalismo, sermos bom. E o cristianismo, fazermos o bem. Você já pensou em fazer o bem para o seu inimigo? Eu me lembro quando eu estava estudando essa passagem, há coisas que jamais nos esquecemos. E por estar várias vezes, quer dizer, todos os países que eu estive tinha algum conflito. E em Angola, particularmente, no auge da guerra, um pastor chegou para mim e falou: Esther, como fazermos o bem por aqueles que mataram os nossos filhos? O bem maior. Mas a palavra de Deus diz que o cristianismo é não querermos o nosso bem, mas fazer o bem ao nosso próximo. É muito bom, né? Vimos todos arrumadinhos, compramos o nosso banquinho ali na igreja, já temos o nosso lugar cativo, e quando tem um irmão que senta ali, com licença, esse lugar é meu, eu paguei. Mas quão difícil é fazermos o bem para aqueles que fazem o mal, que nos roubam os nossos filhos. É assustador ver a numerologia de mortes na grande São Paulo nos últimos dias. Todos os dias! A palavra de Deus diz que o cristianismo é fazermos o bem. Ai, a salvação é de graça. Mas o andar com Cristo é realmente carregar a cruz. A ética cristã é o comportamento humano determinados pela palavra de Deus. A cultura é forte, mas a palavra de Deus tem que ser a regra de prática e fé das nossas vidas, do nosso andar diário. Os deveres sociais dos cristãos, o relacionamento com as autoridades, o qual eu já exortei. Toda autoridade procede de Deus, Romanos 13, 1.
Quem se opõe à autoridade, opõe-se a Deus. Isso é forte, hein? E muitas vezes falamos, né? E a lei diz que o que você fala não volta para trás. Não tem como apagar, passar uma borracha. Falou, existem 4 coisas que não voltam. Eu nunca lembro de todas. É a palavra dita, a pedra lançada e as outras 2 eu nunca lembro. Você falou, não tem como voltar. Quem se opõe à autoridade, opõe-se a Deus. A autoridade é constituída para o benefício do homem. Muitas vezes nos machuca, nos dói, mas a autoridade foi constituída para benefício do homem. Para dever de consciência e pela obrigação de pagar tributos. Há pouco tempo atrás, a minha família comprou uma propriedade e nós fomos ver. Os ex-proprietários tinham uma dívida de mais de 15 anos. Imaginou? Dever à prefeitura. Eu não sei que maracutaia ele fazia com a prefeitura. 15 anos devendo impostos. Por obrigação de pagar os tributos. Não vou pagar não, deixa para amanhã, deixa depois. A coisa do cartão de crédito, né? Como se diz, cheque, talão de cheque. Há muitos anos eu não trabalho com talão de cheque, muito menos com cartão de crédito. Os deveres relacionados com todos. As atitudes. Não caluniem ou difamem alguém. Essa parte, esse item, faz parte do 9º mandamento. Não caluniem, nem difamem ninguém. Como é forte. Há certos palavreados que nós ouvimos de difamação, de injúria, que dói na alma. Não sejam briguentos, palavras ou agressões físicas. Meu pai nunca bateu nos filhos, mas de um olhar do meu pai já era uma surra muito bem dada. E há pais que não batem, né? Minha mãe até vassoura, tem irmãos que tem até marca de vassoura, que ela voava. Pequenininha, né, que eles conhecem minha mãe é a dona Augusta, pequenininha como a dona Augusta. Mas ela fazia os cabos de vassouras voarem. Não sejam briguentos ou agressões físicas. Há dias, irmãos, eu tenho sangue assim um pouco Pedro, que dá vontade de voar. As cenas que nós vemos, principalmente quando tratando de pessoas idosas ou crianças, que a gente fica na carne. E ultimamente tem aparecido muito na televisão. São as câmeras ocultas dentro de casa, bota a câmera. Funcionário agredindo a criança, agredindo os velhos. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, nos segure. Para nós nos enfrentarmos. E realmente, o que é isso? Não sejam briguentos. Será que nós encontramos esse tipo de pessoa dentro da nossa igreja? Sejam cordados, sejam clementes, sejam gentis e tolerantes. Sejam corteses, sejam humildes, sejam mansos. Aqui nesse item nós vemos 2 atitudes negativas. Não caluniem, não difamem, não sejam briguentos. E 2 atitudes positivas. Sejam cordados, sejam corteses. Eu estava essa semana refletindo sobre, acho que foi dado um aviso, se não me falha a minha memória, sobre a receptividade de irmãos à porta semana passada, né? E por que nós debatemos tanto nesse item? De pessoas à porta, como é que é esse cargo de
recepcionista. Na área de recepção. Precisamos de irmãos na área de recepção. E, paralelo a esse assunto, nós entendemos também que há muitos de nós fomos tocados um dia porque ninguém nos cumprimentou. Quantas vezes adentramos a igreja e ninguém é sensível de falar: hoje você não está com um semblante muito bom. O que se passa? Se não quiser falar, não precisa falar. Mas eu vou orar por você. Quantas vezes é relatado no boletim, que pouca gente lê, que tais irmãos estão passando uma enfermidade. Tal irmão vai fazer uma cirurgia. E aqueles irmãos que não aparecem na igreja? Muitas vezes não damos um telefonema. Tem que suplicar, por favor. E de repente a mesma tecla. Precisamos de gente na recepção. Precisamos de gente na recepção. Não dizemos que somos uma família? Qual família que o filho não aparece em casa há muitos dias e nós... tudo bem. Que o filho tá, ou o marido tá com a cara emburrada, ou tá com uma dor e nós... Tudo bem. Gente, nós não somos uma família? Por que temos que ficar sendo exortados na mesma tecla? Vejam os valores positivos e os valores negativos. Por que é que temos que ser conclamados, exortados diariamente sobre deveres que tem que partir de nós? Se nós nos sentimos descartados, um termo forte, né? Descartados, que dirá o meu irmão que senta do meu lado? Nossa, hoje a irmã está abafando com aquele vestido. É o exterior. E o interior dela? E o interior dos irmãos? Há irmãos que passam dificuldades enormes. Há atos simples, como você estar no hospital e encontrar uma irmã, né? Nas minhas idas e vindas com a Nazaré, outro dia encontrei a esposa do diácono Marquinhos, Soninha, me falham os nomes. E ela me viu ali, ela foi levar o filho, e me viu ali rodando. O que vai acontecer? Tão gostoso. A gente está passando um momento difícil, mas é tão importante quando alguém, olha, o que você está fazendo aqui? E na igreja? Porque temos que ter uma comissão de recepção quando todos nós deveríamos ser receptivos. Regeneração, motivação e ética dos cristãos. Qual a necessidade de sermos regenerados? Antes éramos nécios, desobedientes, escravos da sorte. E essa semana eu li qualquer coisa na internet que a Sociedade de Evangélicos moveu uma ação sobre uma determinada emissora televisiva para falar que a novela que eles acabaram de lançar tem uma exortação de um santo lá. Eu falei, mas isso é tão pouco. Nós temos um dia nacional, feriado de uma santa e ninguém falou nada. E de repente uma coisinha. Tá todo mundo, uau. Se passa, gente. Nós deixamos escapar um feriado. E aí eles põem pano quente, né? O dia da criança. Que dia da criança nada, dia da criança nunca foi feriado. Mas o dia da santa, maior santa daqui, é feriado e os cristãos ficaram bem caladinhos. Os cristãos não, os crentes, porque os católicos também estão inclusos nos cristãos. Os evangélicos.
Paulo fala de uma vida do cristão antes da regeneração. E essa palavra eu sempre digo para o novo convertido. O que seria de nós se a graça de Deus não viesse, tivesse misericórdia para com as nossas vidas? Eu acredito que foi domingo que o pastor reverendo Abel falou de um bandido, muitos anos atrás, que veio dar um testemunho aqui. Meu pai! Aquele homem era um cangaceiro dos piores. Mas a graça de Deus o alcançou. E ele foi regenerado. Irmãos, eu posso dizer por mim, eu não posso dizer para os irmãos aí. Alguns eu já estou há 40 e tal anos na igreja, alguns eu sei da história mais ou menos, mas de outros não sei. Mas se a graça de Deus não tivesse nos alcançado, aonde nós estaríamos hoje? O que seríamos de nós hoje? Em qualquer lugar, menos na casa do Senhor. E olha que aqui ainda temos muitos doentes, porque eu sempre digo que a igreja é o hospital de doentes espirituais. Não existe hospital lá fora para curar as nossas doenças morais e espirituais. Só a casa do Senhor, só a palavra do Senhor, só o médico dos médicos para nos curar. Paulo fala também da morte espiritual. Essa é a pior das coisas. A morte espiritual. Quem éramos? Quem somos agora? Isso tudo, eu não estou me atendo ao livro de Tito, a epístola de Tito, mas vamos começar a ler, porque senão os irmãos estão falando, a Esther está falando, e a Bíblia do lado, né? Causa da regeneração. A manifestação da benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos nós. Somos do Senhor aqueles salvos por Cristo Jesus 2 vezes. A primeira porque somos criaturas. E segundo porque fomos recebidos como seus filhos. Alguém abre Efésios 2,5 e outra pessoa lê Efésios 2,7. A manifestação da benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos. Efésios 2,5, por favor. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Amém. Pela graça sois salvos. Não foi por mérito. Pela infinda graça do nosso Deus. Efésios 2,7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Amém. O agente da regeneração. Ação de lavar, regeneradora do Espírito Santo. Alguém abra Tito 3 e leia 5, 6. Outra pessoa, por favor, vamos dar oportunidade para a participação de alguns. Não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Aí nós encontramos 3 verbos: lavar, regenerar e renovar. Algo sujo. Alguém está falando. A irmã está comentando aí. Sobre lavar, né? Essa semana eu assisti uma reportagem de uma cantora e ela dizia, uma mulher, uma agenda enorme, e ela disse que era muito criteriosa na limpeza da casa. Eu acredito que muitas senhoras aqui o são. Como é bom entrar numa casa limpa, organizada, abrir o armário, encontrar tudo limpo, sem nódoas, né? Eu abomino passar roupa, mas lavar é gostosinho, né?
regenerar aquilo que estava deteriorado e renovar. Olha a ação do Espírito Santo. Ele nos lavou, ele nos regenerou e ele nos renovou. 3 ações, 3 verbos para descrever a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. E eu gosto também do termo. O Senhor, quando nos recebeu como seus filhos, ele não nos deu uma roupa remendada. Porque as costureiras aqui, nós temos várias costureiras na igreja. Aqui tem, só aqui tem 2, né? Então, é diferente uma roupa feita impecável e um remendinho ali, por mais que faça uma coisinha ali, e aparece aquela costurinha. Mas o Senhor nos deu uma nova roupagem. E a coisa mais forte que eu vejo no Senhor ter nos recebido, a palavra do Senhor diz que Ele pegou todos os nossos pecados, tudo aquilo que era podre, tudo aquilo que cheirava mal e jogou no fundo do abismo. Oh, glória! Quanta coisa podre estava dentro de nós. Ele não olhou para o nosso exterior. Ele foi lá no fundo, nas entranhas, no nosso coração e na nossa mente. É maravilhoso. Qual a finalidade da regeneração? Leia Tito 3,7. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Para nos tornarmos seus herdeiros, seus filhos. E os pais que têm alguma herança, alguma propriedade, ou mesmo que é um trabalhador, sempre deixa uma herança, né? A pensão para a viúva, a pensão para os filhos menores. Qual a finalidade da regeneração? Para nos tornarmos irmãos de Jesus. Somos participantes da graça, de herdeiros. Somos filhos pela fé e participantes da família por meio da regeneração. Qual a evidência da regeneração? Outra pessoa leia Tito 3, de 1-8. E outra pessoa leia, por favor, 2 Timóteo 2:21. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam. As autoridades sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Agora é 8. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a essas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de todas as obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. 2 Timóteo 2:21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Vasos de honra, né? Eu comecei falando do bom perfume de Cristo, vasos de honra. E eu gostaria de só lembrar, me veio à memória agora, o nosso testemunho prático. Há muitos anos atrás eu ouvi da boca do personagem principal da história, uma crente, e ela tinha conhecido uma pessoa, ou tinha amizade com a pessoa, antes de aceitar Cristo. E olha o processo da regeneração, da mudança. E ela continuou a amizade com aquela amiga, mas o vernáculo
a conversação, o palavreado não mudou. E um belo dia ela estava lá no serviço dela, recebeu um telefonema e a voz da pessoa do outro lado era muito parecida com a voz da amiga dela. E ela começou a falar: fulana de tal, vai não sei pra onde, cicrano, e beltrano. E a pessoa falou: alô? Desculpa, eu não estou entendendo. Ah, você está querendo me enganar! E todo aquele palavreado dos mais baixos possíveis. Aquela pessoa tinha algum envolvimento missionário e, anos a fio, ela escrevia para uma missionária que estava vivendo fora. E a missionária, estando no Brasil, resolveu dar um telefonema para essa irmãzinha. Só que ela não sabia a voz da missionária. E ela conversava com a missionária ao telefone da mesma forma que ela falava com a amiga dela. Lá pra diante, ela bateu o telefone. Ah, ela tá com muita brincadeira. Pá! A missionária ligou de novo. Pi, 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 pi. Alô, sou eu de novo. Mas você, papa! Desculpa lá. Eu gostaria de falar com fulana de tal. Por um acaso, ela trabalha nesse lugar. Eu sou fulana de tal. Os irmãos imaginam. Arrepiante! Eu recebi Jesus como meu Salvador. O Espírito Santo está me regenerando, me lavando, me renovando. Mas existe lá um cantinho da minha vida. Ai, 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 por favor, não mexa. Prática de vida. Eu sempre digo, quem somos nós quando saímos daqui da porta? Não precisa ir lá longe, não. Diga, irmã. Posso dar um exemplo? Pode, por favor. Essa mudança, né, que tem na vida quando Jesus entra. Uhum. Porque tão feliz, eu recebi uma carta de uma amiga minha que trabalha com os Yanomamis. Uhum. E ela estava citando exemplo aqui, eles ficaram anos pregando nessa aldeia e não havia conversão. E de repente, de um tempo para lá, começaram a aparecer as conversões e coisas assim maravilhosas. Olha só esse texto, esse pedacinho da carta dela. Notícias de Alicatocu, que é o nome da aldeia. O trabalho vai bem, tanto na área educacional como na espiritual. Alguns alunos estão sendo alfabetizados e alguns já podem ler a palavra de Deus na sua própria língua. A igreja tem crescido, Satanás não está contente, pelo interesse que o povo tem na palavra de Deus, etc, etc. Daí ela estava citando assim, mas em meio às lutas e provações, temos visto alguns se tornando mais fortes e maduros, como no caso de Silas, que fiquei bastante impressionado. Ele é um jovem que vem passando por muitas lutas no casamento por conta das traições de sua esposa. Como ele não quer bater nela e nem devolvê-la para sua família, ela tem aprontado muito. O costume é esse. Muitos da aldeia insistem com ele para bater nela, mas ele diz que não vai fazer isso, porque é um crente. Jesus realmente tem transformado a vida desse rapaz. Antes ele era muito violento. São estas as palavras dele. Quando Jesus foi preso pelos soldados, ele sabia que ia sofrer muito, que iam bater nele e matá-lo. Mas ele não ficou com medo e nem teve raiva deles. Eu quero ser parecido com Jesus. Uhum. Muito próximo. Algumas atitudes, né? A gente não conhece a fundo a cultura dessa etnia. Mas algumas mulheres precisam de uma vara, né? Assim como filhos. E quando eu falo mulher, eu coloco o maridinho. Não começam a rir, não, que vocês estão ali juntos.
Eu fui pregar há alguns anos numa igreja, num determinado estado, e esses meus anos todos eu estou acostumado com igreja com reverência. Meu Pai Celeste, era criança... Não, eu não gosto muito de água. Então era criança passando por debaixo dos bancos, criança pegando microfone, criança tal, criança tal, criança tal. E eu ali... Oh, Senhor, me segura, me segura, me segura. Deu oportunidade para Esther. Falei, gente. O suor descia assim, mas não está tão calor. O que se passa? Eu falei, irmãos, eu não vos conheço. É a primeira vez que eu venho aqui na vossa igreja. Mas a palavra de Deus diz que tem que ter reverência. E eu fico imaginando como deva ser a casa de vocês. Porque se aqui dentro da igreja está esse rebuliço, imagine lá. Foi convidada por pai? Nunca mais. Pastores depois fizeram uma reunião. Eu termino a história. Eu notei que o local era muito arborizado. Eu sou uma pedra mesmo. Eu falei assim, de acordo com a palavra de Deus, ao sair daqui, era para pegar cada pai, cada mãe, amarrar no tronco daquelas árvores, chicote. Depois eu soube que havia muitos doutores na igreja. Muitos psicólogos, não que eu tenha algum, advogados, etc. e tal. Mas acima de toda a cultura está a palavra de Deus. O filho, a mulher, o homem precisa de vara, deita a vara. Não para machucar, mas para exortar e mostrar que a palavra de Deus está acima de qualquer cultura. Há casas que estão assim, ó. Existe, irmã missionária, existem extremos, na verdade. Eu estou vindo de um lugar que eles pegam o outro extremo, é para bater, para arroxear, para alejar. Mesmo se dá uma olhadinha assim, pronto. Já estive em lugares que eu tinha medo de chamar o pai e falar que o filho não estava comportado na sala de aula. Porque se o pai soubesse, 3, 4 dias aquela criança não vinha na escola, o que está acontecendo? O pai bateu a professora, aleijou. Mas buscar, irmãos, o equilíbrio. Buscar o equilíbrio. Fiel à palavra e digna de consideração. Fiel à palavra e digna de consideração. As boas obras são indispensáveis para os regenerados. As boas obras são úteis para todas as pessoas. Como é importante. Como é importante essa nossa caminhada nessa terra. O conhecimento da palavra é importantíssimo. Eu nunca deixo de mencionar o presbítero Inal. O homem é uma Bíblia. Com todo respeito. Ambulante. Eu gostaria de ter um pouquinho de memória do presbítero Inal. É incrível. O pastor Abel, falar os membros por nome, eu sou uma coisa para guardar nome. Eu lembro do nome de um, não lembro do outro. Cumprimentar. Olha, irmão, fulano, como vai fulano, cicrano. Que memória! É lindo! Mas a palavra de Deus precisa ser lida, aprendida e executada.
Haverão dias em que nós vamos ter mais a palavra de Deus. Mas aquilo que está na nossa mente e no nosso coração é que nós vamos falar para aqueles que não o conhecem. Nós somos, como filhos do Senhor, aonde quer que nós estejamos, nós somos o representante da Igreja de Cristo neste mundo. Eu jamais me esqueço quando o conselho me despediu e o reverendo Abel falou, no primeiro campo, Esther, você está indo, mas veja só o que você vai aprontar lá fora. Ele não usou essas palavras, mas mais ou menos assim. Porque você está representando a Igreja de Cristo e a Igreja Presbiteriana de Vila Formosa. Ainda essa semana eu estava conversando com uma das minhas irmãs e por algum assunto surgiu um tema lá que me fez recordar alguns episódios. E eu falei assim, se nós vamos para o campo missionário sem perdoar, eu digo para todos que querem sair, cuidado. Esse ponto que você não perdoou, ele vai se aflorar lá no campo em dimensão que você nem imagina. Perdoa. Perdoa. E esqueça. Se nós saímos para falar da palavra de Deus e não perdoamos alguém, cuidado. Cuidado. Eu também gostaria de dar uma palavra para os pais, não para botar todo mundo no tronco. Oxalá, aqui não precise disso, né? As crianças não estão aqui, mas sejam praticantes da palavra de Deus em vossas casas, no vosso viver diário. É muito lindo ver a família toda reunida na igreja. Mas é infinitamente belo aos olhos do Senhor ver essa família praticando a palavra dentro da sua casa. Eu sempre digo que o lugar mais difícil para pregar missões, falar de Cristo, é dentro da nossa casa. Ah, papai, você é um santo ali na sala do conselho. Eu gostaria que alguém visse uma coisinha que você faz aqui. Ou alguém pregando, a esposa está falando, tá vendo, todo mundo está dizendo amém. Só a graça, se eles soubessem quem esse fulano é. Ou aquele, eu tenho um irmão, muita gente conhece o Anderson. E na adolescência, eu não sei se era pior, mas ele vinha para a igreja, ele é 1,90 m, bem fortão. E ele vinha com aquelas calças de menina, aqueles bolsos. E eu me lembro que o seu Moacir, às vezes estava o seu Manolo ali na porta, já vinha o Anderson. Anderson, cadê a Bíblia, Anderson? Tá aqui. Eu tenho que guardar ela bem escondidinha, porque se alguém na rua me ver de Bíblia, ela vai falar, Anderson, você? Irmãos, quem somos nós dessa portinha para lá? É muito fácil estarmos dentro da igreja, onde todo mundo professa a mesma fé que nós, cantamos os mesmos hinos, lemos a palavra, temos gozo de virmos à casa do Senhor, recebermos a palavra, mas dentro da nossa casa ou lá fora, muitas vezes é diferente. E é lá, junto dos nossos inimigos, junto das pessoas que nos querem mal, que nós temos que ser verdadeiros cristãos. Eu adiantei na lição, a lição não é muito extensa, e eu não sei quantos minutos nós temos para encerrar, eu gostaria de gastar mais um tempo. Tem mais 5 minutos para o primeiro sinal e depois mais 10 minutos para o segundo sinal. Eu gostaria que, se alguém tivesse, como a missionária deu a palavra ali e engrandeceu a nossa aula, com certeza, se alguém tivesse algo para compartilhar
como povo do Senhor. Ninguém quer bisbilhotar a sua vida. Mas eu tenho experimentado isso, tem sido bom. Ou eu estou achando que... Não estou fazendo assembleia. Que nós, como cristãos, deveríamos ser assim, pautados na palavra de Deus. Ou alguma pergunta mais objetiva para nós gostaríamos de dar essa oportunidade. Por favor, um de cada vez. Nada de tumulto. Muita referência, todo mundo quietinho. Ele pegou o cerne, hein? Reverência. Diga, presidente. Só uma experiência que foi mencionada sobre o irmão Jean e a Adriana, sobre a questão de boas obras. Né? Eu tive uma conversa com o Jean pelo Skype recentemente, e ele estava me falando do trabalho dele lá no Kurdistão. Né? E que a única... Só um minutinho que precisa de som. Senão não vai na internet. Cadê? Quem está com essa foto? Aqui. Então a carta da irmã não saiu, né? Ela estava sem microfone e ninguém lembrou. Eu estava... Tem som? Tem som? Tá ligado? Então eu estava falando sobre o caso do Jean, né? Eu consegui falar com ele pelo Skype. Né? Então tá ligado, tá ligado. Eu estava falando pelo Skype. Alô? Estava falando pelo Skype com ele. E ele disse que é o seguinte, lá, o local lá ele é totalmente refratário à pregação do Evangelho na forma falada. Você simplesmente não pode falar do Evangelho. Né? Se você falar do Evangelho e você for um nacional, você vai preso. Como você é um brasileiro, o melhor que fazem com você é deportar. Exato. Né? E sem mais explicações. Né? Então a única maneira de pregar o Evangelho é você criar muita afinidade com o povo através de obras. Então, lá a prática de vida, né? É prática de vida. Eles têm que reconhecer que a sua vida é diferente, né? Você tem que se identificar como cristão, que você é cristão praticante, que você veio da sua terra distante e tal, por amor àquele povo. Então assim ele desenvolveu lá o curso de informática, a escolinha de futebol, então todas as coisas que as pessoas adoram, gostam demais e tal. E aí perguntam para ele, mas por que você está fazendo isso por nós? Por que você veio de lá do Brasil, do outro lado do mundo praticamente, para fazer isso pela gente? Então aí ele diz, olha, o meu Deus colocou no meu coração esse amor por vocês e é por isso que eu e a minha família estamos aqui. Então é a pregação através do exemplo e das obras. Exatamente. Não tem outra forma de fazer no local como essa semana passada eu estive reunida com a APMT, Associação Presbiteriana de Missões Transculturais, e pedi a minha demissão, né? Eu já tinha falado com o pastor Maurício que eu não iria, sentir de Deus, não sair mais para fora do país, mas sinto no coração, o chamado não morre, mas de trabalhar a nível do Brasil mesmo. E eles não aceitaram e me deram uma licença indefinida, e inclusive para tratamento emocional. O missionário, quando sai, ele tem um desgaste muito grande emocional, e quando regressa também o tem, que é a reversão ao ambiente. E às vezes até a família não entende isso, né? Mas tudo, a gente fica muito sensível. E eu não sei por quanto tempo vai acontecer isso, e voltamos a conversar futuramente. É apenas um informe para a igreja. Mas aonde eu estava, que também é um mundo, tal qual o que o pastor Jean Carlos vive, existe um acordo nesse país especificamente entre a igreja cristã e as outras religiões, ou a outra religião predominante. Você não vai evangelizar e eu também não vou evangelizar. Como eles são maioria, se alguém evangeliza, dão cabo da direção. Então nós encontramos no Líbano muitas igrejas, não é por falta de pastor. É para que cometeu o erro de evangelizar.
fecha-se. Eu lembro que eu estive visitando com um grupo de irmãos suíços que cooperam com o trabalho lá, e quando tinha alguém somente de fala francesa, a minha diretora me chamava para recepcionar, ajudar ali. Então, quando eles vinham, a gente saía para ver as obras sociais. E alguém perguntou para o determinado pastor, bem fronteira com Israel. Todo mundo sabe que Líbano não se dá com Israel, né? Quando teve, acho que foi o ano passado, o primeiro-ministro de Israel dando pronunciamento nas Nações Unidas ou no Senado lá dos Estados Unidos, ele disse: como é que eu vou ser amigo de terrorista? Entre o Líbano e os palestinos existem 15 mil roquetes apontados para o meu país. Eu não posso ter conversação de negociação com essa gente. E essa igreja presbiteriana é bem fronteira com Israel. A gente vê a cerca, eu tirei foto lá na cerca. E tem irmãos tão coitadinhos, né? Que queria pular a cerca, ficou tão emocionado, precisou uns boina azul segurar o homem ali. Imagina, ia ter uma guerra ali na hora. Então alguém perguntou: pastor, como é que fica a sua situação aqui? O senhor, um homem temente a Deus, aqui na divisa, esse local é totalmente, não digo 100% da outra religião. E como é que tem uma igreja presbiteriana aqui? É muito fácil. Eu não evangelizo. Para eles eu sou tão bonzinho que o chefe deles me chamou outro dia e falou assim: você é tão bom. Você faz tudo que a gente manda, a gente te observa. Você anda assim, ó. Vem para o nosso lado para ser tão bom quanto do nosso lado. Haha! Ele falou: não. Eu quero continuar sendo bom com o meu povo, com a minha crença. Eu não sei quantos daqui teria coragem de falar a mesma coisa com fuzis apontados por você. E muitas vezes não é você. Eles dão cabo da sua família e depois que eles vão te inquirir. Como é que é? Quer ver mais sangue? Então a igreja de lá é clara, e eu disse para os irmãos ali da PMT, eles não querem pastores. Eles querem homens e mulheres que praticam. Porque muitos, dentro da nossa cultura, dentro da nossa denominação, eu louvo a Deus, eu faço parte da nossa denominação. Há muita ênfase. Eu quero ser pastor, eu quero pastorear uma igreja, eu quero ter 1000 membros. Mas não é só pastor aqui dentro das 4 paredes. É ser um pastor com fusíveis apontando para você e você levar sua família lá junto. Como diz a palavra em Apocalipse, a preço de morte. A preço de morte. Ser um homem e uma mulher de Deus é vendo a sua família, como é o caso aqui no nosso meio, com doenças gravíssimas. Ainda assim eu creio na providência de Deus, eu creio. Eu me lembro que visitando essa família, alguns meses atrás, a esposa falava assim que a filha doente falou: como é que você está chorando? Você não canta tanto, eu creio em Deus. Creio em Deus. Eu creio em Deus. Em meio às lutas, em meio às provas. Quando não há comida na panela, está lá a panela, só graça. Não há vestir. Há enlutados na família. Como é o caso do presbítero testemunhando. Aquela noite foi demais para mim. Quando o presbítero testemunhou da sua filha ao telefone. Muitos aqui estavam presentes. Pai,
O grupo cantou o hino que você mais gosta. E aquele hino tocou o meu coração. É fácil? Não. Mas as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos familiares principalmente, estão a nos observar. Eu quero ver até que ponto vai chegar. Muitos de nós já tivemos casos de doença na família e casos prolongados. Quantos anos, quantos meses? E pai e mãe em casa, hospital. E os irmãos permaneceram firmes. Irmãos, isso é luta. Isso é luta. Mas eles todos, assim como eles, todos nós, estamos seguros que o Senhor está conosco. O Senhor tem dado ordens aos seus anjos para nos sustentar, para não vermos caídos, porque o inimigo vai vir, tá vendo? Foi só eu deixar a mãe doente, o pai doente, o filho doente, olha aí. Mas o Senhor nos sustenta. O Senhor tem nos dado força para guerrearmos como os bons soldados de Cristo. Que o Senhor possa nos abençoar. Vamos orar? Vamos levantar um pouquinho, esticar um pouco as pernas, abanar o suor. Ainda não tem o ar-condicionado, né? É necessário, mas eu não gosto muito de ar-condicionado, não. Aqueles que puderem ficar de pé, né? Senhor, nós te louvamos por esse dia que o Senhor nos fez, pela oportunidade que temos de falar em alto e bom som, botamos microfone, aumentamos o microfone para ir na internet e tudo mais. Quanto em tantos lugares, Senhor, temos que sussurrar, falar de Ti. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, de termos a Tua palavra na nossa língua, termos bons estudiosos da Tua palavra para nos ensinar, Senhor. É tão difícil determinados livros, textos, mas o Senhor instruiu homens e mulheres para estar nos ensinando. Obrigada, Senhor, por essa escola dominical. Obrigada por cada irmão que deixou o seu prazer, o seu passeio, para estarmos aqui juntos em comunhão nesta manhã. Visita nesta hora, Senhor, os campos de refugiados, os locais, Senhor, onde é proibido falar do Teu nome. Dê, Senhor, intrepidez, dê, Senhor, estratégia, dê, Senhor, discernimento, para que o Teu povo possa viver a Tua palavra, conformidade com o Teu querer. Visite nesta hora, Senhor, os hospitais. Visite, Senhor, nesta hora em leitos de dor. Nós te glorificamos por esse testemunho da dona Cida, dessa criança, desta família que tem sido provada. Sustente-o, Senhor. Te louvamos também por outros irmãos que já vivenciaram momentos difíceis, mas que a Tua graça, Senhor, puderam ultrapassar. Sustente aqueles que estão passando dores e provas nesta hora. Senhor, afofe o seu travesseiro. Senhor, dê alegria, conforte os corações. Aumente a sua fé, Senhor. Dai-nos um restante de dia voltado para as Tuas coisas. Onde quer que estejamos, possamos manifestar a Tua graça, manifestar o bom perfume de Cristo Jesus, sermos vistos como bons vasos na mão do oleiro. Dai-nos a Tua graça, e se for a Tua santa e bendita vontade, que possamos retornar à Tua casa de oração logo mais. É em Cristo Jesus que eu oro e agradeço pela grande oportunidade. Amém.